Então, novamente, um bom dia para todas, todos e todes. Estou muito feliz de a gente estar começando a primeira reunião do Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos, nesse dia 23 de março de 2024. Um círculo que acho que todos que já tiveram oportunidade de estar no círculo já identificaram como é que é importante para a nossa existência mesmo, assim, o círculo é esse espaço coletivo do diálogo, do encontro, da solidariedade, do desabafo, da reflexão freiriana, da experiência freiriana, e eu acho que esse é um lugar que tem feito muito sentido para a minha existência, e eu quero dizer que eu estava com muita saudade de vocês todos, porque a gente acabou tirando um tempo aí de recesso, né, de férias, ficamos, na verdade, acho que em dezembro a gente ainda teve uma reunião, então ficamos janeiro e fevereiro sem encontro, e agora voltamos no mês de março. Então, eu fiz uma proposta aqui para a gente conversar um pouco sobre aquilo que temos, somos, até onde caminhamos, né? E aí eu vou também fazer uma paradinha, porque eu acho que hoje tem aqui, como nós estamos começando o ano, tem gente nova chegando, e acho que é importante, pelo menos, que a gente abra a câmera e a gente se veja, se apresente. Nós vamos fazer uma rodada de apresentações aí, que não é muito comum, mas que eu acho que é necessário para a primeira reunião nossa. Acho que é importante que a gente se reconheça, se identifique, né, e esteja aqui nesse coletivo, pelo menos identificando quem somos. Então, eu trouxe, cada vez que a gente começa, eu tento trazer alguma coisa para a gente referenciar aí no próprio Paulo Freire, ou em autores que possam trazer alguma reflexão inicial para a gente. Eu, recentemente, estou um pouco agarrada nessa ideia da utopia do Freire, porque estou achando que ainda está muito difícil para a gente, né, especialmente no campo da educação, as batalhas, as lutas, as reflexões que temos feito, parece que a gente criou uma expectativa de que as coisas, de repente, voltariam a ser o que eram, mas, na verdade, nós ainda temos uma sociedade que foi muito alterada em suas estruturas por esse governo que tivemos, e que isso fez com que a gente ainda sinta o reflexo disso em várias instâncias, eu acho que na educação especialmente. Então, eu trouxe esse, a utopia implica essa denúncia e esse anúncio, mas não deixe esgotar-se a tensão entre ambos, quando da produção do futuro antes anunciado e agora um novo presente. A nova experiência de sonhos se instaura na medida mesma em que a história não se imobiliza, não morre, pelo contrário, continua. Então, essa frase do Paulo Freire me dá um pouco dessa visão de que a gente precisa continuar, né? Que não dá para a gente esmorecer, nós temos que continuar na luta, nós temos que continuar nessa disputa, porque ainda há muito a ser feito por uma sociedade mais justa, por uma sociedade menos desigual, por uma sociedade que a gente se reconheça e se identifique como sujeitos históricos, como sujeitos culturais, né? E acho que é essa a nossa esperança, o nosso sonho, a nossa utopia aí em relação ao que fazemos. E aí, para a gente começar, eu também sempre tenho uma música que me acompanha, é engraçado isso assim, vocês vão ver, às vezes é porque é a música que eu estou ouvindo, é a música que de alguma forma chegou e fala alguma coisa para mim, e talvez porque eu também quisesse fazer alguma referência à Rita Lee, e que foi muito importante na minha história, não sei se vocês também sentiram assim, a sua ausência, mas é uma música que ela tem com Ana Vitória, né, aquela dupla. Ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Eu acho essa pergunta tão interessante, que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? E eu queria começar hoje com essa pergunta, né? Qual é?
esse espaço que temos para viver essa liberdade. Que liberdade seria essa, de fato, vivida por nós nessa sociedade, nesse momento histórico, nessa situação de hoje, do agora mesmo, né? Do atual e do presente. Então, nesse momento, bom dia para quem eu não tinha visto, Hilda, Bruna, Léo. Eu queria que a gente fizesse essa rodada rapidinha, assim, de cada uma falar seu nome, dizer. Eu acho que a gente podia fazer uma forma de cada um de vocês dizer um bom dia para a gente, da forma como vocês acharem aí melhor falar esse bom dia, mas dizer quem são, da onde são e um bom dia para nós. Pode ser? Alguém quer começar? Posso começar. Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso. Eu sou a Bruna, sou aqui do Paraná, da Universidade Estadual de Maringá, sou mestranda, e eu conheci a professora Camila na Amped, em um dos cursos que eu participei, e vi que. Aí procurei lá o seu nome, professora, e vi que você, junto com esse grupo aqui, né, maravilhoso, se desdobrava em estudos sobre o Freire. A minha pesquisa ela né, sobre o Freire, então eu decidi me ajuntar com vocês, me agrupar assim nesse acolhimento gostoso desse grupo, e quero dizer assim que é um prazer estar aqui, né? Estou muito feliz. Desejo um bom dia bem humanizado, assim, bem quentinho para todos vocês nessa manhã de sábado. Bom dia. Obrigada, Bruna, bem-vinda. Pode ir, Léo, vai lá. Vamos sem pausa, gente. Já vai um Bom dia, abrindo. povo. Alguns eu conheço, outros não os conheço. Feliz de ver vários colegas meus de escola aqui. Meu nome é Leonardo, eu sou um circulante aí, meio omisso, tô meio ausente nos últimos anos, acabou juntando muito compromisso de escola, sábados letivos e etc. Eu acabei não conseguindo acompanhar o grupo como eu gostaria, mas estou tentando voltar agora. Eu sou professor de ciência e biologia e atualmente atuo na rede básica da prefeitura e do estado aqui de Uberlândia. Bom dia para todos aí. E tô com sobre o passado aí, eu tô com um gostinho de retorno ao passado, né? Tive muitos momentos muito bons aqui com esse grupo, é muito bom voltar a ver algumas carinhas, voltar a ver a Camila, que faz tempo que eu não encontro também. Beijos e Obrigada. abraços aí em todo mundo. Bom retorno, Léo. Você faz parte do círculo, não tem jeito, não. Criador, não tem jeito de sair, não sai da gente, né? Bom retorno. Ricardo, não está saindo o som, Ricardo. Então vamos na Hilda por enquanto, Hilda, e depois a gente volta no Ricardo? Sim, eu sou a Hilda, né? Esse ano eu tive assim, a honra e o privilégio, né, de passar na seleção de doutorado, e o privilégio de ter a Camila como minha orientadora. Uma honra ter você como minha orientadora, principalmente pelo que você acredita, né? Nesse sonho da utopia que nos move. E, assim, o que eu tenho a dizer nessa luta, né, pela liberdade humana, é que a gente não vai sair vivo dessa história. Então, o não a gente já tem. Bora chutar essas portas e tentar fazer o que for possível dentro de um sistema tão difícil, mas a gente vai ser diferente lá. É isso, gente. Bom dia a todos. Léo, adorei te ver. Projetos lindos lá na UFO, e eu preciso de você. E eu acredito que vai ser vamos dizer assim, um momento de esperança mesmo dentro do serviço público. E, assim, ligado à agroecologia. Então, eu só lembro de você e eu vou precisar muito de você nessa caminhada. Obrigada, gente. Obrigada, Hilda. Prazer é meu. Sandra?
Bom dia a todos e a todas, né? Meu nome é Sandra, eu tenho quase 30 anos da rede municipal de ensino, não sou professora, mas, assim, a minha história com Paulo Freire não começou com a Camila, né? Começou bem antes, num grupo que eu participava, que tinha dentro da UFA há muitos anos atrás, com a Gersina Novaes e o outro, não vou lembrar o nome dele. Mas estamos aí, né, Camila, de volta, com saudade, que a gente ficou bem um bom tempo, né? Sem ver. Ficamos. Bem-vinda, Sandra. Adriana. Bom dia a todos, a todas e todes. Eu sou a Adriana, sou aqui de Goiás, catalão, mais especificamente, né? Sou professora da Faculdade de Educação, sou orientanda da Camila, e tenho, assim, eu estou muito feliz de estar nessa caminhada com a Camila, estudando Paulo Freire, num estado extremamente coronelista, num município mais coronelista ainda. Adriana, não fica tão longe não, viu? O coronel aqui de Uberlândia pôs todo mundo para correr com a greve. Eu acho que é o que a Hilda falou, né? A gente precisa começar a derrubar esses muros, né? Essas paredes que levantam, e eu acho que é Paulo Freire para nos ajudar nesse processo, nesse movimento. E eu estou, assim, levantando minha bandeira mesmo. Sei que com esse grupo a gente se fortalece mais, a necessidade coletiva, a gente precisa muito desse coletivo. Eu acho que a Camila nos proporciona isso, né, com esse grupo. Então, para mim, eu estou muito feliz de iniciar esse 2024. Brinquei com a Camila que agora eu sou dela, totalmente. Que agora sim, eu consegui a licença, né? Tão esperada licença. Então, agora é me dedicar mais ainda a acreditar que, viu, Hilda? Juntos nós vamos derrubar esses muros aí que a gente precisa. Um prazer. Bem-vinda, Adriana. Flaviane. Bom dia, circulante. Hoje eu me peguei numa situação um pouco complicada, porque eu tive que me deslocar. Rede pública básica, minha formação inicial é educação física. Camila, no momento de desespero, na constituição de trabalho de doutorado, tentando compreender a formação permanente precisa chegar nas escolas, escolar, e isso para mim está sendo extremamente desafiador, frente do movimento que vocês estão vivendo aí, cada um no seu estado. Vivo um momento também desafiador no meu, um momento de muita opressão dentro das escolas públicas da rede básica, mas sigo em busca dos viagens para que Flaviane, se você desligar sua câmera, talvez a gente te escute melhor, porque agora no finalzinho a gente cortou sua fala. Então, vou pedir licença aqui, vou desligar a câmera, tá bom? Para a gente poder tentar. O meu finalzinho foi exatamente dizendo que eu sigo buscando os meus inéditos viáveis dentro de um contexto escolar, num processo de doutoramento pela Universidade Federal do Espírito Santo, sem licença. Então, eu trabalho 50 horas e estou, a minha aposta é que dentro desse contexto, que nesse momento também eu vou encontrar os meus inéditos viáveis junto com os seus colegas. Joia, bem-vinda, Flaviane, bem-vinda. Giovana. Só um minutinho. Aqui. Bom dia, eu sou a Giovana. Eu sou nova aqui no grupo. Eu conheci o Círculo pelo Instagram e eu mandei depois um e-mail falando que eu tinha interesse em participar. Eu sou formada em psicologia, me formei ano passado.
e eu sempre gostei muito da área da educação e da psicologia da educação, e Paulo Freire sempre foi um autor comentado e que as professoras, as minhas supervisoras davam importância, mas que eu sempre senti que a gente não tinha um tempo, de fato, para discutir Paulo Freire. Eu busquei os livros dele, eu li bastante até agora, mas eu queria ter um espaço só para conversar sobre ele, e eu achei aqui, então eu estou conhecendo um pouco, e também tem o fato de que eu sou psicóloga em um cursinho popular, na verdade, 2 cursinhos populares na educação popular. Então, eu estou em um processo de me entender como psicóloga e como pessoa dentro desse contexto da educação popular também, que eu acho que é um espaço muito rico, um espaço muito bom de se estar, aliás, eu estou tendo uma experiência muito boa. E é isso. Prazer em conhecer vocês. Prazer é nosso, Giovana, bem-vinda. Ricardo. Bom dia, pessoal. Agora acho que deu para eu entrar. Eu saí novamente. Bom, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu acho que participar desse grupo desde a minha entrada em 2022 só enriqueceu os meus conhecimentos sobre Paulo Freire. Eu acho que é bastante importante a gente ter esses momentos de reflexão e o grupo proporciona isso. Eu estou já na minha caminhada final, junto com a professora Camila, que é minha orientanda da minha dissertação, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder participar de tudo aqui e conversar um pouquinho com vocês. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo, bem-vinda. Bem-vindo, Lana. Lana. Bom dia, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui novamente. No finalzinho já, o ano passado eu não consegui acompanhar o grupo por 1001 motivos, assim, para variar trabalho, né? E aí, quando eu tirei férias, eu falei assim, gente do céu, eu tenho que me desligar das redes, de tudo e dar uma descansada. Mas estava sentindo bastante falta já, porque é um espaço em que eu me sinto bem, é um espaço que nos fortalece. Eu sempre falava que era um espaço que dava um respiro para a gente dessa rotina louca nossa, e as leituras nos fortalecem, os debates, os encontros com os outros grupos, isso vai dando um esperançar para a gente, né? Fica a gente aí nessa luta do dia a dia. E, não sei, né, eu sou aqui, trabalho aqui em Catalão, na Universidade Federal de Catalão, sou da área da educação física, e é isso, desejo boas-vindas a quem está chegando agora, tenho certeza que vocês vão gostar muito da proposta aqui do grupo, dos trabalhos que são desenvolvidos no grupo, e parabenizar a Camila, que está retomando de novo com a gente aqui o grupo, é isso. Obrigada, Lana. Ela sempre esquece de contar que nós já trabalhamos juntas, já estudamos juntas, a gente tem uma história grande aí, agora o reencontro pelo círculo. Fico muito feliz, bem-vinda. Muito obrigada. Eu fico muito Carlos, contente assim, de estar aqui novamente. Eu também. Oi, gente, bom dia. Vocês me escutam? Estão bem? Uma alegria estar começando esse ano com vocês novamente, né? Desde 2022, 2021, né? Que a gente vem nesse processo com o Círculo, né? Camila, quando você trouxe a música, e aí eu corri lá dentro, fui pegar, porque eu acho que Paulo Freire inspira a arte, né? E quando eu fui no Ceará o ano passado, eu acabei, um artesão, o Beto, acabou fazendo essa escultura em madeira do Paulo Freire, né? E aí, pela escultura, pela arte, pela simbologia, né? Então, eu fui buscar justamente para trazer, e pela relação também, né, que como cearense que sou, apesar de morar um tempo no Rio e da ponte aérea ou da ponte virtual que eu faço com Minas Gerais, né, através do Círculo, eu estou sempre recorrendo às minhas raízes, né, com a literatura de cordel, com a escultura, né, e aí também muito pouco envolvido também por ontem. O Globo Repórter trouxe Juazeiro do Norte, trouxe esse celeiro de arte e cultura, que é movido pela religiosidade também.
E aí, dentro desse contexto, a Camila propôs a apresentação. Ontem à noite, eu escrevendo uma parte da minha tese, né, o processo que me constitui professor pesquisador, e eu estava justamente pensando nas contribuições dessas andarilhagens virtuais, né, e como o círculo ele vem contribuindo para que eu possa me aprofundar como uma pessoa que estuda Paulo Freire, que discute, que pensa a escola, mas que pensa, sobretudo, essa relação para além da escola, através da educação popular, né? Atualmente, eu estou no meu último ano de doutorado na PUC-Rio, doutorado em educação, orientado pela professora Marinês Marcondes, e, obviamente, discutindo Paulo Freire, né? Que é uma das minhas principais referências. E aí eu queria só trazer, porque eu cheguei a colocar lá no grupo, esse achado, né, esse mimo que eu ganhei o ano passado, em dezembro, quando eu estive em Angicos, né, que é uma produção lá do Memorial Paulo Freire, lá na UFESA, né, e me deram esse livro que tem relatos de experiências de pessoas que foram alfabetizadas com Paulo Freire, mas olhares de ontem e olhares de hoje, né? Então, queria muito mostrar para vocês e depois que a gente possa partilhar, né? Porque foi justamente esse o compromisso que eu assumi ao receber este presente, né? De que pudesse compartilhar o conhecimento a partir dele. Ok, gente? Vamos que vamos, porque está só começando. Isso mesmo, Carlos, que animação, que ótimo. Então, esse livro não está à venda. Ele foi feito uma edição para... Então, ele foi feito uma edição, mas ele está à venda, assim, pela editora da UFESA. Tá? Eu até tentei agora, né, comprar, mas, assim, o processo de compra tem que mandar um contato, é um pouco complexo. Tem que mandar um contato, gerar uma GRU, pagar, mandar, enfim, tem toda uma burocracia, mas eu estou tentando ver o que eu consigo agilizar nesse sentido para conseguir outros exemplares. Tá. Eu quero. Aí você podia podia... falar com a gente lá, que aí, quem sabe, a gente faz te paga, já te manda o dinheiro e você pediria para a gente, não sei, vamos ver. Mas eu acho, ou então manda para a gente como faz o pedido, né? Às vezes um pacotão para Uberlândia é ótimo. Tá, a gente vai conversando lá no WhatsApp para ver, mas lindas a imagem, linda a referência, né? Angicos, eu acho que não vi, mas por você recomendado, deve ser bem interessante o livro. Ô, Camila, eu acabei lembrando de uma coisa que eu não podia deixar. Quando lá no memorial, logo que a gente chega, tem uma gaiola, né? E dentro dessa gaiola, né? Tipo, liberte uma ideia. Eu achei muito interessante, né? Porque a gente vê geralmente a gaiola como lugar de prisão, né? E aí traz uma série de mensagens, de questões para a gente pensar. Legal, que legal. Obrigada, Carlos, bem-vindo. Adriana? Bom dia a todos e todas. Como a Hilda, também agora estou bem orgulhosa, né? Primeiros dias e primeiras semanas de aula. Esse ano tive o prazer de ser agraciada aí com doutorado na UFO, e a minha orientadora, brilhantemente, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho certeza que desde a graduação, que em 2005 comecei a aprender com ela, e já me encantava com a sua postura enquanto professora diferenciada, uma professora que, na graduação, nos fazia pensar, nos fazia do sentir diferente. A gente fazia um texto, ela dizia, será que é isso mesmo, né? Fazia com que a gente brigasse pela colega. Então, eu estou no 2024 muito feliz. Eu vou aproveitar primeiro esse momento agora de alegria, de felicidade. Vou esquecer que não é fácil. Eu vou viver agora um momento de alegria de aluno, de primeiro dia, de primeiro mês, as escritas, as dificuldades, isso eu vou deixar para depois. Eu quero agora degustar esse momento, porque estar no doutorado
ter sido aluna do mestrado, da graduação da Camila, foi muito bom. Ter sido um privilégio ter feito mestrado e ter sido aluna de Gersina, foi maravilhoso. E agora no doutorado, Camila novamente como minha orientadora. Então, isso para mim é um peso enorme, maior do que, né, um presente que Deus vem me dando ao longo desses anos, vem me agraciando. Estou muito, muito feliz. Estou aqui no Círculo desde 2021, 21, né? Venho participando aos sábados. Claro que, como diz o Léo, né, meu colega de trabalho, às vezes a gente não participa tanto quanto gostaria, mas agora, esse ano, fora da gestão escolar, sei que vai dar um tempo maior para respirar, ler, pensar e viver, porque gestar não é simples, não é fácil, e foram 17 anos lá, então agora está na hora de começar a pensar outros rumos, outros ciclos, e eu vi que esse meu novo ciclo começou brilhantemente, com um sol radiante. Então, assim, é isso. E esse círculo aqui é uma coisa que nos dá força. Na pandemia, então, foi um círculo que sustentou a gente enquanto pessoas, enquanto seres humanos, mais do que conhecimento. Foi uma sustentação humana. Foi muito bom participar em 2021, né? Era o ano do centenário também, e tudo corroborava para que as coisas fossem ruins. E quando a gente se reunia aqui, era um alento, era uma gota de alegria. E foi aqui que a Escola Mário Godoy também conseguiu um professor de ciências que vem abrilhantar a escola, lutar por outras causas para além das ciências. E isso é bom. Então, me sinto orgulhosa. Estou feliz aqui porque a antiga escola que se faz presente, né? Fabiana, Elaine, então, quer dizer, a gente está plantando sementes, né? O Léo tem plantado, e essas sementes têm dado frutos, 100 por um, e muito bom. Bom dia a todos e todas e todes. Obrigada, Adriana. Vai ser um prazer esse reencontro nosso também, né? Agora no doutorado. O mundo é redondo mesmo, né? É uma roda, é circular. Débora. Bom dia, meu nome é Débora, eu sou educadora popular, atualmente mestranda lá da UFG, no curso de Educação em Ciências e Matemática. Estou no círculo também desde o início, assim como o Léo, a Alana, enfim. Há um tempo atrás não consegui participar com tanta frequência como gostaria, por causa do mestrado e dos projetos que eu venho levando, mas estou aqui de volta nessa expectativa de conseguir acompanhar agora esse semestre, esse retorno mais de pertinho, conseguir me dedicar mais ao círculo. E é isso. Desejo um bom retorno para nós. A quem está chegando, seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vindos. E vamos junto, que esse círculo merece a nossa presença, merece a nossa função e merece o nosso cuidado. Obrigada, Débora. Bem-vinda. Silvia. Olá, né? Bom dia a todos novamente. Eu costumo dizer que o círculo é vida, né? Eu estou desde 2020, estou vendo o pessoal falando no 2021, falei, nossa, sou velha, né? Também, desde lá do começo da pandemia, aliás, né, setembro de 2020, eu lembro até hoje, né? Setembro de 2020. E assim, tem sido sempre um respiro, conhecimento, né? Esse contato com o Paulo Freire. Eu sou de São Paulo, né? Eu estou sentindo falta de alguns amigos de São Paulo, espero que voltem também, né? O Vinícius, estou sentindo falta do pessoal, mas estou aqui ainda, São Paulo. Não trabalho na área da educação, eu trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Sou ligada mais à área do direito, cada vez mais, e agora pesquisadora independente, não tão independente, porque eu dependo de vocês todos, né, na área de direitos humanos e educação. Estou
formulando uma proposta vinculada com o círculo, com o projeto de pesquisa, pensando, né, porque por enquanto eu estou sozinha, né, vamos ver se os grupos voltam, né, a colega também afastou, porque a gente, assim, né, eu não afastei, mas eu sinto falta das pessoas que vão, mas voltam, aí a gente mata a saudade, sempre. O Carlos deu uma afastada, aí voltou logo, ainda bem, Carlos, você faz falta. Aí a Lana, então, para mim é um espaço de conhecimento, e nesse momento eu ando muito preocupada, embora a gente tenha dado um respiro, né, a sociedade ainda está um território de disputa muito grande, né? E aí, o pessoal da área acadêmica, eu também sou, mas é como eu falei, né? Agora eu estou numa perspectiva independente, por enquanto estou sozinha. Mas, vendo, né, os movimentos, as informações, a gente fica preocupado com esse território que está sempre em disputa, principalmente no meio popular, gente. A educação no meio popular, as pessoas estão se afastando, estão indo para lados, a gente está conversando com um professor meu, de um outro grupo, esse território que a gente perde dia a dia, né, para as igrejas, para uma fé falsa, principalmente, né. E essa é uma preocupação muito grande, porque é um espaço que o Paulo Freire diz que nós temos que, né, reivindicar, ocupar, né, nós precisamos ocupar esses espaços, por isso que aquele curso que eu participei a primeira vez que eu conheci o Círculo, por isso que eu estou rememorando o passado, né, Paulo Freire vai à universidade, foi muito importante, aquele, sabe, foi muito importante, por quê? Porque a união dos dois territórios, né, e a gente precisa ocupar esses espaços cada vez mais, então, cada um nas suas regiões, nos seus estados, está percebendo que está difícil ainda, não foi aquela vitória avassaladora que a gente pensou, né, que a questão do esperançar é sempre preciso, mas é isso, e aí eu trago essa palavra, de tanto de esperança como de preocupação, né? E aí nós, né, nos reunimos de novo, então isso é muito bom, porque dá aquele fôlego para a gente continuar, numa perspectiva de ter mais esperança ainda, tá? Obrigada aí pelo retorno, Camila. Eu estava achando que já fazia um ano que eu não via vocês, é verdade, viu? O sentimento era de solidão. Ai, que carência, né? Hein? Não, é vontade, desejo de estar junto mesmo. É claro, carentes nós todos, escutei de uma psiquiatra essa semana que todos nós somos. Cada um seu bocado, mas todos nós somos. Obrigada, Silvia, bem-vinda. Amanda. Amanda Miranda. Depois Amanda Torquete. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Amanda, né, eu vi que tem outra Amanda aí, então Amanda Miranda. Eu estou muito feliz e assim, com a empolgação da aluna de primeiro dia mesmo, né? Porque eu fui admitida agora no mestrado aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Minha primeira formação é em História, também na Universidade Federal de Uberlândia. E aí, muito tempo depois, né, eu já na educação infantil, trabalhando como analista pedagógico, que é a mesma coisa que supervisor escolar, coordenador pedagógico, aqui tem essa nomenclatura de analista pedagógico. Aí eu resolvi fazer um curso de pedagogia para portador de diploma, né, em uma EAD, mas assim, há muito tempo eu já estou na pedagogia, né? Eu fui educadora infantil. Um instantinho, tá? Desculpa, gente. Só um pouquinho, tá? Casa cheia. E eu trabalho na educação desde sempre, desde o primeiro emprego foi educação e estou até hoje. E aí depois, né, de uma caminhada longa, pós-faculdade, pós-graduação, fiz alguma especialização e falei, agora acho que é a hora de eu tentar entrar no mestrado.
Fiquei como aluna especial o ano passado e esse ano consegui entrar. E fiquei muito feliz com o convite, né, da professora Camila, com o meu aceite. Me deram assim, muito, que a gente fica curiosa, né, para saber quem é, como é a linha da professora. E o professor Astrogildo falou muito bem de você, quanto você é humana, e eu ainda brinquei, falei, ela foi tão fofa no e-mail, que e-mail carinhoso, que e-mail acolhedor, que fala humana para acolher quem está chegando. E agradeço muito, estou feliz assim, de ver um grupo, é um grupo grande, eu não sabia, né? A professora Camila fez o convite e eu vim, meio sem saber exatamente o que é, para conhecer, e não sabia que tinha tantas pessoas de fora, até daqui de Uberlândia, achei que era todo mundo aqui. E ouvindo vocês falando, me deu também esse quentinho no coração. Primeiro de pensar, nossa, não estou só no desalento, né, político desse cenário, e também não estou só na esperança. E eu acredito muito, assim, a gente ainda, nós temos muito o que fazer, nós temos a faca e o queijo na mão, né? Somos da educação, somos militantes cotidianos, né, de uma crença, de uma utopia, de verdades, de vontades, de descobrir, né, as verdades e as mentiras e ir caminhando na educação, que não é um terreno fácil. Apesar de eu estar na educação infantil, eu tento plantar muito sementes assim do futuro nos pais, sabe? Que a gente atende, com essa visão até para o nosso perfil, né, para eles perceberem o que é esse trabalhador da educação. Quem é esse trabalhador da educação que está cuidando dos filhos deles? E que futuro que a gente quer para essas crianças? E eu vejo um acolhimento, sabe? Assim, na educação infantil, eles nos acolhem muito. Eu acredito na educação infantil como esse terreno, assim, de colocar essa sementinha, que é onde os pais têm uma crença tão grande, uma fé tão grande no futuro do filho. É aqui, gente, é aqui que a gente vai. E também nos professores, né? Nas professoras e professores que a gente atende, nos módulos. É como esse grupo aqui que a gente vai conversando, e é ali que a gente vai plantando essas sementes e vão nos regando também, vão regando as nossas sementes também. E a gente vai se evoluindo aí, todo mundo junto, como seres humanos, graças a Deus, temos muitos bons humanos nesse mundo, né? Porque do mal a gente já está farto. Vamos para frente. Tomara que seja Obrigada, Amanda. bem promissor. Muito obrigada, viu? Um prazer enorme. Obrigada, seja super bem-vinda. Vai ser um prazer trabalhar com você, te conhecer melhor, né? Porque a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas logo, logo nos conheceremos. Muito obrigada. Amanda Torquete. Olá, bom dia. Eu sou a Amanda, fui aluna da Camila na graduação, há tipo 8 anos atrás, no começo da minha graduação. E eu estou aqui por carência, saudade, esperança, vontade, e é isso. Pesquisa. Bem-vinda, Amanda. Obrigada. Muito bom tê-la aqui. Dani. Oi, gente, bom dia. Que saudade que eu tava. Nossa, eu tava com muita vontade de ver todo mundo aqui. Meu nome é Dani. Atualmente eu sou professora de bebês aqui na rede de Piracicaba. Participo do círculo desde a pandemia também. Fui aluna da Camila na graduação, mas é aquela coisa, né, da pandemia. Eu fiz a graduação na UFO toda na pandemia, praticamente, então não conheci muitas das pessoas, mas mesmo assim a gente desenvolveu um vínculo gigantesco, tanto que até hoje a gente, com algumas pessoas, ainda troca mensagem, assim, de muito afeto, de muito carinho, para saber como está a vida, como estão as coisas. Então, para quem está chegando, eu só queria dizer que é um lugar de muito, muito, muito carinho,
de muito acolhimento, de um monte de angústia que a gente tem, mas é também um lugar que me dá potência para me organizar. Então, se você veio para um lugar, assim, que você queria achar um jeito de se instrumentalizar para se organizar nos lugares onde você atua, chegou no lugar certo. Você não vai pegar e botar no seu planejamento direto, mas você vai se transformar na sua postura e conseguir se colocar e saber que junto com você tem mais um monte de gente. E isso é maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada, Dani, bem-vinda. Elaine? Olá, bom dia. Meu nome é Elaine, eu sou professora de História. Eu também estou começando a ter uma experiência na pedagogia. Sou de Uberlândia, eu moro em Uberlândia, eu venho do norte de Minas, venho lá de uma região à margem do Rio São Francisco, em Pirapora, bem pertinho da Bahia, então tem um sotaque meio baiano misturado com mineiro. Eu conheço a Adriana, conheço o Léo, conheço a Fabiana através da escola Mário Godoy, e eu tenho participado agora como professora eventual do EJAPEMAJA na escola, lá no Mário, e assim, é uma experiência muito interessante, muito rica. A gente desenvolve muitos projetos interessantes, tem falas muito interessantes dos alunos, assim, as experiências, e eu gosto muito de pesquisa, gosto muito da escrita, e eu senti vontade de escrever sobre isso, e cheguei aqui através de um amigo em comum, que é o Gilberto, que é o professor lá da UFO, né, da contabilidade, e eu conheço o Gilberto há bastante tempo por causa de um trabalho que a gente faz na rua, com os moradores, as pessoas em condição de rua, né, há muitos anos a gente realiza esse trabalho com o pessoal na rua, e conversando com ele sobre essa vontade, ele está sempre me falando, Elaine, você precisa voltar para escrever. Eu fiquei bastante tempo na UFO, eu fiz alguns cursos, e acabei que fiquei só nas graduações e não fui para mestrado, não fui para fazer outros estudos e nem escrita. Mas cheguei aqui com vontade de conhecer mais pessoas, de falar sobre as experiências, de pesquisar, escrever, e é isso. Bem-vinda, Elaine, bem-vinda. O Gilberto, gente, é um colega que tive em Ituiutaba, das ciências contábeis, e era o cara um colega, né, que mais a gente conseguia conversar sobre as questões de ensino, porque ele era muito preocupado com isso. Como é que eu sou professor se eu fiz um curso de ciências contábeis e eu não sei ser professor? Então, eu aprendi muito com o Gilberto. Hoje eu considero que nós temos até uma amizade. A esposa foi minha aluna também lá em Ituiutaba. Então, Elaine, quando você encontrar com ele, você diga que eu falei de novo quanto para ele, na minha história, o Gilberto é importante e faz com que eu também entenda essa importância da gente ter pares de outras áreas que também podem dialogar com a gente, para a gente não se fechar nos guetinhos, né, que são... O Gilberto me fez enxergar muitas coisas. Bem-vinda. O Léo também já tinha falado de você. Agora, Adriana, você está toda referendada aqui, né? Jesus, responsa. Vou encontrar o Beto domingo, aí eu te passo Joia, o recado. joia. Karen. Bom dia, pessoal. Meu nome é Karen. Eu sou professora na Rede Municipal de Ensino aqui em Uberlândia, né? Sou nascida e criada aqui, fiz graduação na UFO, fiz pedagogia entrei no ano 2001, né? Então, assim, muitos anos já. Na época, a professora Camila ainda não era professora na graduação, mas hoje eu tenho o privilégio de tê-la como orientadora.
Eu estou finalizando o meu mestrado na UF, né, em educação. A minha pesquisa é sobre as contribuições do Paulo Freire para a formação de professores e professoras no curso de pedagogia, pesquisando aí os cursos das universidades federais de Uberlândia, ó. Universidades Federais de Minas Gerais. E, assim, é uma honra, é um prazer estar com vocês, com a professora Camila. O Círculo é um espaço mesmo de renovar o nosso esperançar, né, que é sempre importante, que é que a gente encontra pessoas com aspirações semelhantes que vão nos dando força aí para o dia a dia, para a luta, para o enfrentamento e para o trabalho. Obrigada, Karen. Bem-vinda. Isabela. Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou Isabela, eu sou do interior de São Paulo, mas estou na graduação em Letras na UFO. Conheci a Camila na disciplina de Princípios Éticos Freirianos, que eu fiz durante a pandemia, né? Metade da minha graduação foi durante a pandemia. E aí eu me apaixonei pela Camila e por tudo que a gente viu na disciplina. E aí, hoje eu tenho a sorte dela ser minha orientadora de iniciação científica. E faz muito tempo que eu falo que eu quero participar do Círculo, mas esse ano vai, eu quero trazer a minha disposição, minha vontade de trabalhar para o grupo e que possam contar comigo com o que for preciso. Obrigada, Isabela. Eu vi que Letícia chegou aí. Letícia, se você puder, vou só passar na sua frente, Fabiana, se você me permitir, porque hoje essa duplinha, que é a Letícia e a Isabela, é que são as responsáveis pelas redes sociais. Então, Isabela e Letícia, porque quem está no Círculo há mais tempo sabe que era Gabriel que fazia essa parte, com contribuições também, mas era mais o Gabriel, né? E o Gabriel agora está nesse tempo dele, porque aqui no Círculo a gente fala que tem gente que tem tempo sabático, sabe? Aquele tempo que tira para dar uma reflexão, ver se é isso mesmo que quer, se não quer, depois volta, ou depois, enfim, nós temos esse movimento do próprio Círculo. Então, o Gabriel está no movimento sabático dele, de retirada do Círculo, e aí Isabela e Letícia estão conosco nessa tarefa aí de fazer as redes sociais, tá bem? Então, é só para apresentá-las a vocês e que qualquer coisa, sugestões, elas são super receptivas. Se tiver também alguma coisa, não estou no grupo, quem que eu falo, com quem que eu... Isabela e Letícia, que são hoje as pessoas que estão trabalhando com as redes sociais, tá bem? Então, Fabiana, agora, obrigada. Bom dia, eu sou Fabiana, sou professora dos anos iniciais da Rede Municipal de Ensino, né? Conheço alguns do grupo, é um prazer te ver aqui, Elaine, né? Trabalhamos muito tempo juntas, com muita troca. Elaine tem uma bagagem incrível, né? A gente aprende com a Elaine sempre, né? Hoje eu estou em outro movimento, um pouco afastada diretamente, né, da escola, estou trabalhando com formação de professores, e esse ano eu resolvi dar uma volta, assim, de 360 graus na minha vida. Era um ano que eu poderia me aposentar. E aí, refletindo de um lado, refletindo do outro, resolvi fazer o processo seletivo para a entrada no mestrado, e consegui entrar. Então, eu reconheço que eu ainda consigo produzir muita coisa, né? Então, estou aí num novo início, né? Não é fácil, porque o movimento é um pouco diferente. Eu estou na UFO, mas do Pontal, lá em Tuitaba, gostando muito, né? Que agora eu sou mestranda. Muito bom, como a gente abre, né, os olhares, a visão, e pensa, nossa, eu consigo pesquisar, eu consigo ir atrás de um monte de coisa, né? E professor, né, gente? Professor é assim, ele é curioso, a gente vai escutando e vai lembrando da sua prática, você quer escrever alguma coisa ali com os professores falando, né?
e as reflexões têm sido ótimas. É um prazer estar aqui, Camila. Acho que é muito rico o grupo, agrega demais, a troca que é importante. É isso. Obrigada, Fabiana. Parabéns, parabéns. Obrigada. Selma. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Selma, sou professora dos anos finais aqui na Rede Municipal de Ensino de Uberlândia. Conheci esse grupo, acho que tem um ano, mais ou menos, que estou aqui, né, com Camila e muitos de vocês que já estavam. Muito feliz, muito bom. Eu não lembro quem foi que disse que conheceu a Camila e se apaixonou. É verdade, eu conheci Camila em 2019 e aí virei uma Camilover. É muito bom ouvi-la, é muito bom aprender com ela, ela ensina de um jeito muito, muito carinhoso, e estar com vocês é maravilhoso. Conheço também algumas pessoas, como Fabiana disse, inclusive Fabiana e eu estamos nesse mesmo movimento, né, da formação continuada de professores, um pouco afastado da sala de aula, necessariamente, mas não da escola, né, então estamos aí toda semana em visitas às escolas, dialogando, e é muito rico. É um prazer estar aqui. Aos que chegaram, sejam muito bem-vindos, todos vocês. Vocês vão descobrir a cada encontro que dá para aprender um pouco mais, dá para descobrir mais, se apaixonar um pouco mais por esse conhecimento. E por Paulo Freire, ele tem uma coisa de deixar a gente falando, gente, é sério? Como? Eu nunca parei para pensar nisso. Gente, olha como que ele fala. E aí você acaba aplicando num monte de coisas na vida. Quando a Elaine disse que estava trabalhando com EJA, meu olho até brilhou, sabe? Porque eu falei assim, gente, eu não achei que eu ia gostar tanto de trabalhar com a EJA, né? E aí com os professores da EJA, porque o olhar para os estudantes EJA é incrível. E aí a gente bebe muito em Paulo Freire para poder falar disso. É isso, sejam todos bem-vindos. Leonardo Gedraite, eu sou muito sua fã. Precisava falar. Bom dia, gente. Bom dia, Selma. Gente, Obrigada, bem-vinda. Selma, ele está perguntando por que você é tão fã dele assim. Pelo trabalho que você desenvolveu lá no Mário Godoy, né? Eu lembro tinha um projeto que você desenvolveu, levou os meninos do NEAB também para conversar com os estudantes, levou Criatura, Jane, e eu acho que o trabalho foi extremamente importante. Valeu. Não só. Gente, mais alguém que não se apresentou, que gostaria de se apresentar? Ou dizer bom dia para a gente? Porque de inscrito não tem, Alzira. Bom dia, Camila, bom dia a todos, todas, todes. Eu sou professora na Rede Municipal de Ensino, primeiro ao quinto ano. Sou formada em pedagogia, fiz o magistério há alguns anos aí, né? Não vou falar a época para não contar a idade. E agora fiz especialização em educação especial e agora estou concluindo o mestrado. Participei de uma disciplina com a Camila. A Camila foi um divisor de águas na minha vida, né? Até coloquei aqui que ela causa esses bons sentimentos na gente mesmo, né? Numa disciplina, a gente estava construindo um livro, né? Que agora tem vida, né, Camila? Eu acabei falando um pouco sobre mim, né, sobre a minha vida, meu passado, minha infância, e era coisa que eu jamais falaria, né, assim, não que tivesse algo contra, mas eu não conseguia trazer essas emoções, né, e consegui trazer isso, e hoje até na minha dissertação, tem uma parte do texto que fala também sobre um histórico, né, da minha vida, e eu consegui, por meio do que a gente trabalhou ali na disciplina da Camila, do que foi possível despertar ali, eu consegui trazer algo da minha infância e trazer fundamentação teórica para esses dados que foram
trazidos de lá de trás, né? E foi muito libertador, porque era algo assim que eu não conseguia fazer, e hoje eu consigo fazer essa, como é que fala? Trazer essa coisa do passado e trabalhar bem no presente, e para o futuro também. Então, gratidão. Eu que agradeço, Alzira, bem-vinda. Depois a gente conta do livro, né, que a Karen também está aí. Letícia. Bom dia, gente. Só queria dar um bom dia rapidinho e me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, eu sou de São Paulo, mas já estou aqui em Uberlândia faz um tempinho. Fiz a graduação em Geografia, licenciatura, fiz o mestrado na Geografia também, mas na pandemia. A professora Camila me orientou. E aí que a gente se conheceu, entrei para o círculo e a minha vida mudou para melhor, foi muito bom. O círculo é um lugar onde a gente aprende muito, onde a gente compartilha muito, se emociona o tempo inteiro, então faz muito bem para todo mundo que participa. Dou boas-vindas para quem está chegando, né? Um olá para quem já está há um tempinho com a gente. E estou à disposição de vocês, que puder ajudar. Agora mais de pertinho, né, da professora Camila, que estou no doutorado, estou junto com ela está me orientando e está sendo uma fase muito especial. Então, obrigada e boas-vindas, né, um novo ano. Mais alguém que queira se apresentar e ainda não se apresentou? Quero só dizer que para quem está chegando, né, a gente estava com muita saudade. Então, assim, é muito comum que a gente, nessa saudade toda, eu acho mesmo que o círculo representa, como eu já disse, assim, um espaço importante da minha existência, da minha forma de pensar, de ser, de estar. Mas a gente também vive aqui alguns momentos mais também contraditórios, complexos, como qualquer relação, qualquer situação, em qualquer contexto humano, né? Então, eu quero dizer da alegria mesmo de estar aqui com vocês, de poder retomar o círculo em 2024. A gente sempre brinca que é um círculo muito novo, mas é um círculo que vai construindo a história, né? E é desde 2020 mesmo, e eu não estou conseguindo, eu não sei por que fazer com que isso se transforme em slides, mas eu vou... acho que dá, porque as coisas não estão tão pequenas, eu acho que dá para a gente ir vendo, pelo menos por aqui, o que eu pensei da gente fazer. Então, vejam, primeiro eu tenho que agradecer o carinho, as palavras generosas que vocês têm comigo, realmente, eu acho que esse é o espaço que a gente precisa viver para entendê-lo também, né, porque ele é tanta coisa junto, ele tem hora que é esse momento de fortalecimento, tem hora que é o momento de provocação, tem hora que é o momento de conhecer algumas coisas, de compartilhar outras. Eu acho que a gente tem feito do círculo este movimento humano, de aprendizagens experienciais e freirianas em relação ao que é educação, ao como é que o pensamento do Paulo Freire contribui para a educação brasileira. Eu costumo dizer desse jeito, né? Qual é a contribuição do Paulo Freire para a educação brasileira? E aí, eu queria só contar um pouco, porque como a gente acaba fazendo isso por e-mail, e eu sei que as meninas, Adriana, Amanda e Hilda, que são as mais novas e recém-chegadas, orientandas, né, do programa também, eu acabei não mandando toda a documentação do círculo, mas depois farei isso com vocês. Quem está chegando agora, Bruna, Flaviane, Luan, seja super, assim, acolhidos, né, nesse círculo. A gente geralmente não faz essa conversa de apresentação, porque o tempo nosso é muito curto desse tempo aqui, juntos, né, não que a gente tem o WhatsApp, e por isso que a gente tem as redes sociais, porque
A vontade é que a gente ficasse mais tempo juntos, mas o tempo, a vida profissional, a vida que temos não permite. Então, é sábado, 2 horas, uma vez por mês. Então, a gente quer aproveitar sempre muito esse tempinho aqui que a gente tem juntos. Então, a gente tem esse Padlet, que a gente faz a nossa apresentação. Quem ainda não fez, é importante fazer, porque a gente pode visitar depois, rever, né, Léo? Tem gente que fez lá a apresentação em 2020, tem gente que está chegando agora em 2024, então, ali é o espaço para a gente estar e fazer aí esse contato com as pessoas que fazem parte daqui do círculo, e ali a gente se apresenta, então tem mais condição da gente também, às vezes esqueço, ou eu quero fazer uma referência a alguém, ou eu preciso, né, às vezes a gente precisa, ou quer alguém do círculo para falar alguma coisa, esse Padlet nos ajuda, quem é da onde, aonde pode aí referenciar, diga, Léo. Camila, não está maximizado, está minimizado. Pois é. Eu sei, eu não consegui Você tentou fazer no modo isso. leitura aqui, Camila? Aqui Clica nesse livrinho apresentação aqui, embaixo. ó. O livrinho. Aí, pronto. Agora sim. Deu certo. Então, obrigada, Léo. O Instagram também é outro meio que a gente tem de comunicação. A gente ali coloca algumas coisas do nosso, por exemplo, eventos, atividades que terão, tudo que a gente fica sabendo, a gente coloca ali no Instagram para ser um meio, né, de comunicação também, que muitas vezes não dá tempo de mandar e-mail para todo mundo ou falar para todo mundo. Então, o Instagram acaba sendo também um meio importante aí nosso de comunicação. O YouTube, como vocês já viram aí nas apresentações, a gente acabou começando o círculo na pandemia, porque o círculo surge, eu acho que é importante a gente dizer isso agora, né? O círculo surge de uma necessidade da própria turma que fez a disciplina de princípios éticos freirianos na universidade, que é uma disciplina optativa, e aí, especialmente, o Léo e o Gabriel ficavam me cutucando o tempo inteiro para falar assim, a gente não quer fazer mais disciplina, mas a gente quer continuar estudando Paulo Freire, como é que a gente faz e tal, e aí decidimos, mesmo na pandemia, fizemos uma série de lives, que é isso que Silvia fez referência hoje, que chamou Paulo Freire vai à universidade. Nessa série de lives, a gente contou um pouco, né, desse desejo, dessa vontade de fazer um grupo de estudos em Paulo Freire, e dali surge o Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianas, e por isso, como foi um círculo criado na pandemia, essas redes sociais precisavam existir, porque era o meio que a gente tinha de comunicar. Então, o YouTube é esse canal que temos e que tem toda a nossa história lá, todos os vídeos que a gente tem está no YouTube. Uma outra coisa que a gente tem também é o site. O site a gente coloca também as informações do círculo, o que tem, inclusive da disciplina. Agora a gente precisa ampliar para o observatório, que essa é uma temática de 2024, mas então são essas as nossas redes. O Padlet como uma forma de apresentação, o Instagram, o YouTube e um site que tem também as informações sobre o círculo, que é a forma que a gente tem aí de também dialogar com vocês mais proximamente, vocês também aí contribuírem com aquilo que é a vida do círculo. Então, como a gente já falou, dia 19 de setembro de 2020 foi a nossa primeira reunião, no dia que a gente quis fazer, que é aniversário do próprio Paulo Freire, né? Então, naquele ano de 2020 foi possível que a gente começasse no primeiro dia, no encontro inaugural, e a gente começa o círculo, então, em 19 de setembro de 2020. A gente começou o círculo quinzenalmente, depois a gente passou para mensalmente. Ele começa com um projeto de extensão que chamava Inéditos Viáveis na Formação de Professores. Hoje a Flaviane falou aí dos inéditos viáveis, né?
Fizemos um curso, né, que hoje a Débora se apresentando aí, eu fiquei lembrando desse curso que a gente fez com o ABC do Glória, que é uma ONG aqui na pandemia. Esse curso foi todo remoto, porque era ainda na pandemia, mas essa ONG nos convidou para fazer uma formação sobre o Paulo Freire, e aí nós aprendemos a fazer tinta com a Débora, enfim, foi um movimento muito interessante, né, Dani, Letícia, e todos que participaram aí desse curso. Eu acho que valeu essa nossa forma de fazer extensão, né, que é por demanda, por o que pedem, e como que a gente consegue se organizar. Em 2021, a gente fez o evento, na verdade, a gente comemorou o centenário, né, do Paulo Freire em 2021. Esse é o selo que a gente fez junto com a Unicamp, o Centenário Paulo Freire, 105 anos de Elza Freire. A gente fez essa jornada político-pedagógica e primaveril aqui em 2021, e a partir de 2022, a gente já nomeia o nosso projeto de extensão como Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos. Então, é importante que todos saibam que este é um projeto de extensão. Por isso que é importante que todo mundo preencha aquele formulário com seu CPF, porque depois tem a certificação geralmente acontece ao final do ano. Por que nós não recebemos em 2023? Porque a UFO ainda está em 2023-2. A UFO vai terminar 2023-2, dia 8 de maio, e aí a gente encerra o ano de 2023, e aí vai gerar os certificados para todo mundo, que é por meio do CIEX, o nosso sistema de extensão, que aí a gente tem o certificado da participação de vocês no projeto de extensão. A gente também fez o evento, a exposição Paulo Freire 100 Mais, que também foi em 2022, porque 2021 a gente ainda não teve condição de fazer uma exposição presencial, e essa era uma exposição de um grupo coletivo professor artista, daqui do município de Uberlândia, e aí a gente acabou deixando para 2022, fizemos em 2022 este evento. Então, só para contar como é que a gente foi se constituindo, para dizer assim, a gente, como círculo, a gente não nasceu já com tudo isso, a gente foi construindo esta história até aqui. E é muito importante a gente entender isso aqui do começo, né? Porque eu lembro muito do Léo. O Léo é um companheiro, gente, vocês imaginem, o Léo, ele fez didática geral comigo, depois ele fez princípios éticos freirianos, aí eu orientei o TCC dele. Ele já tinha feito mestrado, quando ele veio fazer licenciatura, porque ele é daquele que fez ciências biológicas bacharelado, depois veio fazer licenciatura, por isso que aí a gente se encontrou, porque ele veio só fazer licenciatura, né? E aí eu orientei o TCC dele, depois no doutorado eu também fui da banca de doutorado dele. Então nós temos uma história também muito longa, assim, e o Léo sempre foi uma pessoa que me provoca muito a pensar, assim, de como é que a gente, ele é muito ansioso, então ele quer, como é que vai ser, como é que não vai ser, e eu sempre falo para ele, olha, não sei ainda, nós vamos ter que vivenciar com este grupo, esse 2024, é claro que aí ao longo dessa história a gente já construiu algumas coisas que a gente tem avaliado que valeu a pena, outras talvez a gente tenha que melhorar, né, e eu acho que o objetivo da gente fazer esse dia aqui, de compartilhar, é um pouco para isso. Então, sintam-se à vontade, inclusive, para abrir aí o microfone, falar, me consertar, né, naquilo que eu não tiver dito da melhor forma, mas a gente acabou que foi criando uma metodologia para o próprio círculo, assim, nós mesmos, né, no começo a gente não sabia muito bem como é que ia ser, mas aí a gente foi identificando o que seria importante para nós. Então, a gente tem esses momentos no círculo, a gente tem o momento em leitura, que a gente lê Paulo Freire, e aí vocês viram que no formulário eu perguntei para vocês qual era o livro, né, porque aí a gente faz, a partir dessa escuta, a gente define o próximo livro. O Encontros, que a gente chama pessoas que estudam, que leem Paulo Freire para estar conosco. O Em Praxis, que é um momento da gente mesmo falar da nossa praxis, o que a gente faz. O Em Formação, que é esse momento que a gente acaba
atendendo essas demandas que nos procuram, como a gente fez o curso, como tem escolas que às vezes nos chamam para fazer alguma reflexão sobre o Paulo Freire, e o Em Pesquisa, que a gente criou em 2023, o Observatório Paulo Freire, mas ainda está no projeto, a gente precisa colocá-lo em ação, né? E essa é a ideia que todo final de semestre, início de semestre, a gente tem esse compartilhar, que é uma forma de planejar junto, de planejar com vocês, de planejar a partir daquilo que a gente tem coletivamente aí de interesse, desejo, necessidade e vontade aqui dentro do próprio círculo. Então, ao longo desses, ainda não 4, né, mas 3 anos de existência, a gente já leu Educação como Prática da Liberdade, que foi nosso primeiro livro, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança e Educação em Mudança. Esses foram os livros que lemos aqui no Círculo até agora. A gente criou, mas isso é muito uma reinvenção de quem é que fica nesse grupo circulante em leitura, mas a gente criou essa ideia de que a leitura do Paulo Freire, a gente não lê o texto pelo texto, a gente faz provocações a partir da leitura. Então, assim, até aqui a gente trabalhou a gente leu o livro fora do círculo e a gente debate o livro aqui no círculo, né? De uma forma em que a gente pode trazer a leitura da palavra, a gente faz problematização, a gente faz sínteses possíveis, mas a gente também já tem avaliado que nós somos muito bons, assim, no debate e tal, mas na hora do registro a gente tem pecado um pouco. A gente tem registrado pouco, assim, na forma de escrita, talvez pela configuração do próprio círculo, as pessoas estão nos seus programas de mestrado e de doutorado, enfim, mas nós do círculo, por exemplo, ainda não temos uma produção escrita nossa, né, e isso aparece nas avaliações como, a gente podia fazer uma revista, a gente podia fazer um livro, a gente podia fazer mas a gente ainda não conseguiu, né, estamos aí nessa busca de como é que vamos fazer essa síntese. Nesses encontros, só para lembrar, e até que é bom a gente fazer a memória, né, o primeiro evento que a gente fez, que foi com a Anima, com a Débora Maza, a Betânia Latesa, lá de Tuitaba, depois nós tivemos um encontro que também foi muito interessante com a Catarina, com a Ana Paula, a Catarina da Unila e a Ana Paula da Universidade Federal de Alagoas, que também tem grupos de estudos em Paulo Freire. Então, a ideia do Encontros é essa. Nós tivemos o professor Ivanilde Apoluceno de Oliveira, uma pessoa que é referência na área, né, do Paulo Freire, ela é da Universidade Estadual do Pará, Universidade Estadual do Pará. E o professor Alexandre Saul, que é da Cátedra Paulo Freire da Unisantos, também esteve conosco em 2021. Em 2022, a gente teve com o professor Antônio Cláudio, que teve uma experiência de pós-doc em Genebra, na instituição onde Paulo Freire também habitou. Depois tivemos o grupo de estudos do professor Celso, da Federal de Santa Maria, que eles têm uma metodologia de pesquisa, na verdade, uma metodologia de pesquisa que se chama Círculos Dialógicos Investigativo-Formativos, que é uma metodologia de pesquisa inspirada nos círculos de cultura freirianos. Então, foi também muito interessante. E no ano passado, nós tivemos a Sharon Moretti, que é do Sul, conosco também, discutindo um pouco Paulo Freire ali. Ela tem um grupo de estudo, a Sharon é uma autora em Paulo Freire, junto com o grupo do professor Danilo Streck, do Sul, e esteve conosco também nesse momento Encontros. Estou só contando um pouquinho dessa história para vocês irem vendo como é o que a gente pode fazer agora em 2024, né? O Emprax também não coloquei todos, mas aí a Débora, a Carol, o Schleider também, que estiveram conosco aí compartilhando a praxis e refletindo sobre a praxis. E aí chegamos no nosso Observatório Paulo Freire, que é aquilo que a gente criou em 2023, então foi nossa mais recente criação, que foi um projeto de pesquisa coletivo
A gente sempre teve esse desejo de fazer um projeto de pesquisa coletivo, mas a gente não sabia quanto tempo isso gastaria, né? E aí nós utilizamos um bom tempo do nosso círculo também para isso, para elaborar o projeto coletivamente. Nós acabamos optando por fazer a base ou os fundamentos do projeto nas cartas do evento do Fórum Internacional do Paulo Freire, e aí nós nos referenciamos a essas 7 cartas que foram de 98 a 2010, cada uma numa dessas cidades, e eles terminam com um documento, uma carta do fórum, e essas cartas foram o ponto de partida para a nossa construção do projeto de pesquisa. A partir dessas cartas, nós retiramos os princípios, quais são os princípios que sustentam esse projeto de pesquisa, e aí a dialogicidade, criticidade, solidariedade, alteridade, diversidade, democracia. E, a partir disso, nós definimos por quem somos as nossas linhas de pesquisa no Observatório do Paulo Freire, né? Que é a formação de professores, direitos humanos, a escola e a ecopedagogia. Na verdade, a gente já colocou mais um adjetivo aí na ecopedagogia, né, Hilda? Acho que era ecopedagogia humanitária que a gente tinha falado, mas que a intenção é que a gente tenha a oportunidade de trabalhar com essa vida a partir de uma visão ecológica desta vida, né, pensando na educação e na ecologia, num diálogo importante. Então, esse é o caminho até aqui, né, o que a gente fez, como que a gente tem construído o nosso caminhar, as nossas reflexões, as nossas formas de pensar aí em relação ao Paulo Freire. Então, só para dizer, então, para quem, né, fico pensando na Bruna e Flaviane, que talvez estão de mais longe aí. Então, eu hoje sou professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou parte do programa de pós-graduação em educação. No programa, eu participo de uma linha que chama Saberes e Práticas Educativas, e nessa linha Saberes e Práticas Educativas, a gente tem uma área temática que chama o Pensamento do Paulo Freire na Educação Pública. Então, essa é a minha participação, né, dentro da pós-graduação. A gente tem uma disciplina na graduação que chama Princípios Éticos Freirianos. Então, essa é a ação de ensino, vamos dizer assim, né? E a ação de extensão é o círculo. Mas o círculo, ele não é só extensão, porque ele também que construiu a pesquisa, ele também está nessas relações outras, mas institucionalmente era o lugar que a gente tinha de abrigar o círculo por conta das suas características que integram aí ensino, pesquisa e extensão. Então, dentro desse contexto aqui, o círculo é o que tem, a gente tem até essa maior possibilidade do encontro de pessoas de outras cidades que não sejam aqui de Uberlândia, né? Porque ele tem essa característica de não ser presencial. Por isso que a gente tem aqui gente de vários lugares do país. Então, dentro desse limite ou dessas possibilidades, quais são e o que queremos em 2024. Então, eu fiz aquele formulário com vocês, né, para ver quais momentos vocês gostariam de participar em 2024. E aí, a maior quantidade de resposta foi em todos. E em pesquisa e em leitura, como maioria das respostas aí dos tempos, né, dos tempos que a gente tem no círculo, quais seriam aí o interesse maior de vocês. Em relação ao livro, então, eu fiz algumas sugestões, né, que eu acho que eram essas: Política e Educação, Professora Cintia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, Direitos Humanos e Educação Libertadora. E eu acho que Educação e Mudança foi alguém que fez a sugestão, porque a gente já leu no Círculo Educação e Mudança, né? Mas, de qualquer forma, a gente, então, ficou com a leitura que mais foi aí dita por vocês, é a Professora Cintia Não. Então, a ideia é que esse semestre a gente possa ler esse livro, Professora Cintia Não.
como possibilidade para o semestre, e aí nós vamos ver aí em relação aos desejos. Também perguntei no formulário, porque é um desejo nosso, né, desde 2020, como a gente tem essa forma remota, a gente ficou de fazer em 2021, não foi possível por causa da pandemia, a gente pensou em 2022, 2023, e, enfim, chegamos em 2024 ainda sem esse encontro presencial nosso, né? E como lá na Amped, que a Bruna fez referência aí, a gente acabou se encontrando, né, Carlos, com o GT6, porque como a gente também tinha chamado a Sharon para vir aqui, a gente acabou se aproximando um pouco mais, apesar, gente, essas coisas da academia, né? Hoje, eu não faço parte do GT6 da Amped, que é de educação popular, eu faço parte do GT8, que é de formação de professores. É um pouco... Porque a gente acaba que tem que escolher um pouco as áreas, né? Aonde você vai. E eu estou no GT8 já há alguns anos também, fazendo essa articulação da formação de professores com Paulo Freire, mas eu participo do GT8. Então, o GT6, eu me aproximei um pouco mais do GT6, apesar de não ter participado da Amped lá em Manaus, e eles já anunciaram, inclusive para o Carlos, que teria um evento aqui em Uberaba, de 30 de setembro a 4 de outubro. Uberaba é a 100 quilômetros de Uberlândia, é muito próximo. Então, eu fiz essa pergunta para vocês no formulário, se vocês achavam que a gente poderia fazer esse encontro presencial no seminário que vai acontecer em Uberaba, do GT6 de Educação Popular. Acho que seria muito legal nós nos encontrarmos, é um evento da área, a gente vai se encontrar para um evento e, ao mesmo tempo, para encontros, né, assim, para a gente se ver, se abraçar, tomar uma cerveja, quem é de cerveja, tomar um suco, quem é de suco, tomar o que vocês quiserem, mas eu acho que seria um bom momento, um bom motivo, talvez, para a gente se encontrar. Então, aí, ó, adoro a ideia e tem como participar 35% das pessoas. Joia, Fabiana, quem ainda não preencheu, pode preencher, que eu acho que vai ser importante, né, até para a gente também revendo aí o planejamento, a gente vai fazendo isso ao longo da jornada. Então, gente falando, adoro a ideia, mas não tem como participar também, foi 28% aí, né? A gente sabe que não tem jeito mesmo de todo mundo, mas o que eu quis é mandar com antecedência, para vocês poderem planejar, para a gente ver as possibilidades concretas, a hora que tiver já o link do evento eu vou mandar para vocês, vou dizer para vocês onde vai ser, como vai ser, se tem hospedagem, para a gente já poder... viabilizar essa possibilidade de ir. Sei que não será possível para todos, mas eu não sei se haverá um dia, uma hora e um lugar que todos do círculo vão. Acho que nós temos que fazer isso de vez em quando, e aí, sempre que as pessoas puderem, elas estarão conosco, porque é muita gente de diversos espaços aí e geográficos, né? Aí as respostas, outras foram essas, né? Talvez todos os dias eu não possa, mas farei um esforço para ir por 2 dias, por exemplo, quinta e sexta. Adoro a ideia, mas preciso me organizar. Adoro a ideia, mas só no começo do segundo semestre consigo saber se posso participar. A depender do dia exato, consigo me organizar para ir. Adoraria ver todo mundo. Gostei da ideia e farei o possível para participar. Estarei em sala de aula nos dias de semana, mas talvez consiga participar no final de semana, a depender dos indicativos. E moro no Paraná, tentarei participar. Então, a gente vai tentar fazer essa possibilidade aí de encontro lá em Uberaba, neste evento do GT6, de Educação Popular, que tem a ver com o Círculo, tem a ver conosco. Eu, inclusive, super incentivo vocês a encaminharem seus trabalhos, de apresentação de trabalhos, para a gente... também fazer daquele movimento ali um movimento de apresentação daquilo que a gente tem produzido, né? E, enfim, acho que é uma possibilidade daquilo que vocês também têm falado. Então, aí, quais sugestões? No formulário, a gente também pergunta sugestões. Então, aprofundar o projeto em pesquisa,
Realizar uma produção de cartas pedagógicas a partir de cada círculo, formato livro ou por inscrição ao final do ano, elaboração de um e-book com as cartas, produção de tiras a partir da leitura do livro. Peraí, gente. Desculpem, eu não sei se vocês ouviram, é porque meu foninho ligou o Spotify e aí começou a passar um som aqui na minha... Organizar para participarmos juntos em congressos e produção de trabalhos. Que tal o encontro presencial para darmos os abraços que ficaram no campo virtual de 2020 até agora? Um seminário realizado pelo grupo expondo toda a dimensão dos círculos e impactos freirianos pelo mundo afora. O encontro presencial para confraternização. Eu acho essa ideia super legal, liga todas as ideias aqui para mim são super, fazem parte de quem está no círculo, eu acho que é uma necessidade, uma demanda, um interesse de todo mundo. Que tal fazer um encontro presencial em Uberlândia? Não ainda, não sugestões, não tem sugestões ainda. Fiquei pensando em somarmos força para darmos conta do Em Pesquisa. Penso que seja um momento importante do círculo e que trará frutos muito bons e, quem sabe, demandas para outros momentos do círculo. Então, vejo que essas sugestões apontam para essa ideia da gente fazer um encontro presencial, que a gente tenha a possibilidade de confraternização, que a gente possa participar de construção de eventos juntos, e que a gente possa registrar, né, o que a gente faz, a nossa produção, e, além disso, que a gente possa dar um fôlego para o nosso projeto de pesquisa, construído em 2023, e que agora a gente precisa mesmo dar caminhar nesse sentido, né? E por isso, então, lendo isso que vocês escreveram, e como a gente sempre faz, gente, o calendário semestre, né? Eu já tinha até mandado para vocês no e-mail que eu falei da data de hoje, assim, que a gente pudesse pensar no semestre, e aí em junho a gente já aprova o próximo, e assim a gente vai para não ficar, porque às vezes tem demandas que aparecem e a gente não tem como não levá-las em consideração. Então, a ideia de hoje era esse compartilhar, a gente fazer, então, no dia 27, a discussão do livro em leitura, professora Cintia não. No dia 25, eu pensei assim, mas me ajudem aí a pensar se seria melhor. Qual seria o melhor caminho? Se fazer 2 juntas do professora Cintia não e depois o observatório, ou faz um professor e depois o observatório? Mas eu estou sugerindo que seja um em leitura, o observatório, e depois um em leitura, porque às vezes a leitura pode também ir nos ajudando no caminho do observatório. Alguém quer sugerir algo? Eu acho interessante fazer o em leitura seguido, uma sugestão. Da outra vez, inclusive, o grupo pediu, né, Karen, que fosse junto, para a gente não se perder, assim, na leitura. Eu acho que eu pensei, mas eu também não tenho nenhum apego, por isso que se não tiver ninguém com outra proposta, eu topo a proposta da Karen. Porque eu tinha só pensado, porque como são cartas, não tem um começo, meio e fim, né? A gente poderia, talvez, aí fazer isso, mas podemos colocar juntos, pode ser? Alguém Sim. quer? Então, fazemos aqui, ó, só a troca, né, Tudo bem? Ficamos, então, com 2 em leituras, em abril e maio, e depois, em junho, eu acho até que é legal, porque aí, se a gente começa no observatório, né, Karen, aí a gente pode continuar no observatório, por exemplo, o semestre inteiro, talvez, não sei. Vamos ver como é que vai ser. Ok, então, aprovado o calendário do semestre, e vamos, então, para o em leitura. Camila,
Só uma observação, esse 22 de junho, você viu que é o mesmo dia do Uno e o Diverso? Vi não. E vai ter atividade sábado, né? Sim, acho que sábado de manhã, se não me falha a memória, vai ter. Acho que vai ser o encerramento, não recordo detalhes. Vou olhar lá e qualquer coisa eu falo então com vocês, porque realmente, gente, isso eu me esqueci. Eu olhei, eu fiz isso, a proposta já faz tempo e não lembrei do Unidiverso. O Unidiverso é um evento que a linha de saberes e práticas faz no programa de pós-graduação em educação aqui. E aí vai ser 20, 21 e 22 de junho. É um evento que vai ser presencial e realmente é muito difícil, né? A gente está em 2 lugares ao mesmo tempo, então eu acho que nós talvez tenhamos que rever essa de junho. Aí eu falo com vocês depois para ver outra proposta, porque aqui aí tem que ver agendas e tal, e eu vejo depois e faço proposta para vocês, pode ser? Aí eu queria aqui, vamos tentar lembrar, aí eu preciso da ajuda de todos aí, quem é que estava na última configuração do grupo, porque aí, só para as pessoas que também estão chegando a entender, como que a gente faz? A gente se organiza a partir de um grupo, assim, a gente se organiza, esses tempos do círculo, tem sempre um grupo que fica responsável por. Então, o Em Leitura tem um grupo que Camila, responsabiliza. só um pouquinho. No dia 22, da Aluno Diverso, tem a palestra da Selma Garrido. Pois é, não tem jeito, né? Não. Bom, não sei, vou olhar e falo, mas eu não sei se dá para a gente, vamos ver. Eu acho que ela vem presencial, não vem, Karen? Presencial. Letícia, é presencial, não é? Eu esqueci disso mesmo, mas a gente faz de novo, a gente olha lá. Então, do Em Leitura, a gente faz, e geralmente, até aqui a gente tem caminhado assim, a gente sempre tem alguém que já fez parte desse grupo, para que os novos não se sintam recomeçando um trabalho sem ter a história, né? Então, tem sempre alguém que já fez, para poder contar um pouco como que acontece, e ajudar nesse processo aí de construção dessas provocações sobre o livro, essa é a ideia. Então, o próprio círculo, o próprio grupo, por exemplo, decide, vai ler quanto do livro, né? Na pedagogia do oprimido, a gente foi colocando em capítulos, cartas a quem ousa ensinar, como é que vai ser? Qual que é a proposta? A gente lê 5 cartas e depois lê outras 5? Ou a gente vai querer mais dias? Então, isso tudo somos nós que definimos, né? Então, é importante que a gente veja, por exemplo, quem hoje já se disporia a estar no grupo do Em Leitura, sabendo que o livro é professora Cíntia Não, sabendo que já é no próximo mês, né? E como é que tem a oportunidade de se organizar. Então, só também para vocês saberem, o que significa isso, por exemplo? Aí vamos ver se vocês também me ajudam. Qual é a demanda de trabalho? Qual é a demanda do círculo? Geralmente, a gente vai fazendo os nossos tempos, assim. Especialmente em leitura. Já teve tempos daqui no círculo que a gente definiu, olha, nós vamos ler educação como prática da liberdade em 3 encontros, e aí a gente precisou de mais um, aí a gente acrescentou. Então, a gente vai vendo qual né, por exemplo, às vezes o grupo em leitura, isso aconteceu muito, é muito comum, o grupo em leitura planeja um tanto de coisas, né, Lana? E aí, a gente vai ficando apavorado, porque planejou um tanto de coisas e tal, e aí a gente, então, precisa de mais um dia, para ninguém ficar apavorado, para a gente ter o tempo de discutir o texto na dimensão que a gente quer. Então, a gente coloca aqui no planejamento, é um horizonte, mas esse horizonte também pode ser alterado a partir das necessidades e demandas que a gente apresente. Então, agora eu paro de falar e escuto vocês.
Professora, só para eu entender um pouquinho, então, a gente se forma em pequenos grupos, aí esse em leitura são os responsáveis por dirigir esse momento do círculo, seria isso? Aí depois muda, é só para eu poder me entender aqui, né? Isso mesmo, Bruna. Então, geralmente, não precisa ser fixo, mas a gente tem gente que participa de mais de a gente chama de grupo circulante. É esses grupos desses momentos que são encontros, em leituras, em praxis, em pesquisa, em formação. Aí a gente se constitui, né, por exemplo, a proposta agora desse semestre não faz sentido montar outros grupos que não sejam para a ação desse semestre. Então, a gente vai montar para em leitura e para em pesquisa. Esses grupos circulantes que estão nesse grupo ficam responsáveis por mediar o dia do encontro com essa leitura. Ficam responsáveis por mediar. Então, geralmente, a gente faz um encontro a mais, né? Quem fica no grupo circulante encontra mais uma vez, além do encontro que a gente vai ter lá em abril. Geralmente é assim, né, gente? Me ajudem aí. Claro, a gente que fez o Em Pesquisa, o grupo circulante que fez o Em Pesquisa, talvez a gente tenha se reunido mais, porque exigiu um pouquinho mais da gente para fazer o processo ali de construção do projeto coletivo, mas geralmente é isso, é um encontro a mais desse grupo circulante e o nosso encontro do mês. Silvia. É isso mesmo, Camila. Um ou mais, né? Às vezes a gente teve que se encontrar 2, 3 vezes, mas assim, na verdade tem um grupo de WhatsApp e nesse grupo separado do Em Leitura vão se formando as discussões, porque todo mundo tem um monte de coisa para fazer, e aí marca a organização. O Carlos pode falar também que ele participou, a Lana, o Rogério não está hoje, mas ele também fazia parte nos outros encontros, né? Aí a gente marca para montar a organização do encontro do sábado, tá bom? Né? Às vezes a pessoa não pode participar do encontro, mas aí naquele grupo formado das opiniões, ideias, enfim, é mais ou menos isso para o pessoal que está entrando agora saber. E aí, Silvia, você me lembrou de uma coisa desses encontros e despedidas que a gente já viveu vários aqui no Círculo. O Rogério é um dos que me ligou para dizer, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Rogério passou em Direito. Ele é professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, lá em Ituiutaba, ele reside em Ituiutaba, e é uma pessoa que está no círculo com a gente, super participante, mas ele me ligou para dizer que este ano ele não tem como participar do círculo, porque ele precisa terminar o doutorado dele, ele entrou no direito, e, portanto, não vai ter jeito de estar conosco esse ano. Nós vamos sentir, né, muito, mas eu já entendo que faz parte, aí, a hora que ele tiver a oportunidade, ele falou que ele volta de novo, e vem participar conosco. Então, do Em Leitura, quem já participou do Em Leitura que está aqui hoje é Silvia, Lana, Carlos e Adriana já participou também? Ah, tá. Então, o que vocês estão pensando? Vocês estão pensando que vocês continuam? Quem continuaria? Eu continuo. Eu também posso continuar. Ah, Camila, eu também entrei em Direito. Eita, Jesus! Bom, é que nós vamos ter advogados mais humanos desse país. Ainda tem mais essa, né? Ainda tem mais essa. Estou cursando Direito também. Eu não comentei nada porque, né, já fiquei assim, eu falei, estou abraçando o mundo, mas, né, e se tudo der certo, eu emendo Direito e mestrado. No caso, como eu sou independente, é Direito e mestrado. Calma, com muita calma. Mas não vou sair do grupo, não. Eu posso também continuar. Sim, ótimo. Então tá. Então já te coloquei aqui. Silvia, eu acho que eu nunca te vi fazendo menos do que 5 coisas. Então, você tá na sua rotina.
É 2 cursos de especialização, é um curso de... Isso mesmo. E vamos lá, né? Vamos lá. Ó, então, a Bruna já coloquei aqui também no e-leitura, Adriana, Silvia e Bruna. Mais alguém? Débora. Hilda, pode falar. Não, quero ser colocada também, porque eu quero ler depois. Ah, joia. Amanda, você levantou a mão porque você quer participar ou você quer falar? Eu quero participar. Tá. Então, vamos ver aqui se já fazemos... Porque aí depois, gente, as pessoas podem participar também. Não precisa montar tudo agora, porque às vezes querem pensar... Carlos, também quer participar ou falar, Carlos? Não, quero Os dois. falar, participar, eu acho que outras pessoas, muita gente pode contribuir, né? Então, vou deixar para outro momento, mas só pensando na questão do livro, né? Como é um livro de cartas, né? E acho que dos livros de Freire é um dos livros que, assim, que eu mais gosto de ler em termos de fluência, né? Eu acho que eu vou defender um pouco, Camila, não sei se é possível, se o espaço, né, cabe, mas defender um pouco a ideia da gente, como a gente vai estar trabalhando com cartas, né, de ao final da leitura a gente ser provocado a escrever uma carta. Eu acho que é um compromisso, uma carta falando das nossas experiências. Eu acho que a gente já começou a fazer esse movimento aqui hoje, nessa apresentação, onde a gente traz um pouquinho do que a gente é, de como é que a gente chega, do que nos atravessa, né, do que nos desafia, e acho que, ao final, né, essas cartas podem ser uma potência danada para o grupo, né, sabe? Então, aproveito a deixa para fazer a defesa dessa ação coletiva. Perfeito. Adriana. Eu queria também sugerir, se possível, que essas cartas elas fossem em forma de narrativas, Camila, já que a gente está estudando, né, aquela metodologia do professor, quem sabe a gente não faria ou construiria essa carta coletiva, relato experiência, narrativas, autonarrativas de formação de cada um de nós, nos encontros, nos desencontros, né, com a docência, só para instigar um pouco aí, para a gente pensar nessa produção que o Carlos sugeriu. Sim, eu acho super legal. É sempre assim, é porque, Adriana, a gente vai construindo, e a ideia do horizonte da gente fazer uma produção, acho que a gente já tem que começar agora, para já pensar nesse horizonte. E aí a gente vai constituindo isso como a gente vai fazer até o final. Eu queria só, já que hoje, inclusive, a própria Alzira falou do livro, eu queria só dizer para vocês, e aí o Carlos também falou, só para a gente ver, assim, porque a gente às vezes fica pensando, é alguma coisa tão difícil, tão complexa, e às vezes é tão simples também o que pode ser feito nesse sentido. É só para vocês verem, né, nós fizemos a disciplina era uma disciplina da pós-graduação, tópicos especiais, Paulo Freire na formação de professores, e aí a gente desenvolveu a disciplina e ao final da disciplina a gente entendeu que seria importante a gente construir por meio de cartas aquilo, porque também teve uma metodologia, um dia conto, mas a ideia é que a gente pudesse ali fazer o registro daquilo que vivenciamos na disciplina, e aí nós criamos, o livro vai chamar Categorias Freirianas em Cartas. E aí, cada carta é
uma categoria. Então, é carta dialogicidade, carta esperança, carta boniteza, carta justa ira, e cada uma das autoras, ou do trio, ou da dupla de autores, fizeram uma referência. A gente construiu um roteiro de como é que a gente fazia essa relação, né, com a categoria, com a identidade e a história de vida, e foram construindo. Então, eu acho que é super legal essa ideia. O Carlos tem sempre nos provocado a pensar isso, assim, da importância da gente produzir, da gente escrever, e não é, eu acho interessante que o ponto de partida sempre é esse, é do que a gente está fazendo, é do movimento que a gente já fez, é do movimento que a gente já construiu, é daquilo que a gente tem refletido, né? Então, eu acho que isso é fundamental para nós como grupo também, e aí já fica nesse horizonte esta possibilidade. Diga, Carlos. Não, Camila, eu acho que é um exercício, né, que o próprio Freire, né, ele nos dá esse testemunho, né? Freire fala de suas experiências o tempo todo, mas isso, assim, isso acaba ficando muito mais evidente, né, quando a gente pega, por exemplo, um Pedagogia da Esperança, Aprendendo com a Própria História, quando ele escreve com o Sérgio Guimarães, né, que para mim é um livro assim fundamental para a leitura, para a gente entender, né, a história de vida do Paulo Freire, dialogando com a própria história, essa escola chamada vida, né, lições, enfim, então assim são várias lições que Freire vai nos dando e vai nos provocando a gente a olhar para essa nossa experiência e a sistematizar, porque às vezes a gente está na escola, né, e aí eu fico lembrando justamente disso. Eu ficava na escola e é como se tipo, a minha experiência não tivesse importância. E aí, quando eu chego na pós-graduação, o primeiro movimento que eu vou fazer é, vou olhar, então, o que acontece com a minha história? Quais são os atravessamentos que tem? Né, como é que questões ligadas a currículo, a política de educação, enfim, como é que elas aparecem na minha história e, de repente, eu não conseguia, eu sequer percebia isso quando eu estava na minha rotina da sala de aula, sabe? Então, acho que esse exercício de pensar de escrever, de aprender com a própria história, né, como é o título do livro dele com o Sérgio Guimarães, e esse aprendizado ele vem justamente a partir da sistematização da escrita, né, porque a gente começa a ver coisas que a gente até então não via. Sim, sim, super concordo, e acho que é por aí que a gente vai mesmo reinventando, né? Porque aí a escrita vai fazendo esse movimento. Então, olha, até aqui, então, eu anotei, porque aí o Silvia, Lana, assim, e todos, né, na verdade, eu vou fazer a reestruturação do grupo do WhatsApp do Em Leitura, com este grupo aqui, e mandando para o nosso grupo maior, quem quiser ainda entrar no grupo Em Leitura. Então, está Adriana, Silvia, Bruna, Débora, Hilda, Amanda Miranda, Lana e Alzira. Certo? Léo. Também quero, vai. Vamos voltar. Meus sábados ainda são uma incógnita, né? Porque a gente paralisou, a gente ainda não sabe exatamente o que vai virar a greve da prefeitura. Então, eu não tenho certeza se eu conseguirei estar aqui, às vezes, no sábado. Falta ainda essa certeza minha para abril, né? Mas eu acho que, pelo menos, a organização ajuda e tentarei estar. Perfeito. Então, agora vamos ver quem é que ficaria no Em Pesquisa, que é o observatório. Até para conhecer um pouco mais, viu, gente? Aí eu vou compartilhar com vocês também. A gente vai fazendo as coisas aos poucos. Não fiquem, é porque é o primeiro dia, é muita coisa, talvez, para entender, mas também ficará gravado, qualquer coisa vocês podem retomar lá, e a gente vai devagar. Mas a ideia do observatório, então, ó, aí estão as... Vocês estão vendo agora? Não. O Em Leitura, que nós já colocamos os nomes de todos, eu vou fazer o grupo, então, novamente, já coloquei aqui, ó, ao final, carta sobre o nosso processo no círculo de reflexão e de
registro, a proposta, e agora o Em Pesquisa. O Em Pesquisa, a gente precisa, neste grupo circulante do Em Pesquisa, retomar o nosso projeto de pesquisa, o Observatório Paulo Freire, ver essas linhas de pesquisa, como é que nós vamos dar materialidade ao projeto de pesquisa, como é que vai ser esse processo, assim, porque para a gente ainda não começamos isso. É claro que a Karen já falou que ela está fazendo a pesquisa, né, assim, especialmente quem está sob a minha orientação no programa de pós-graduação, ele constitui esse grande projeto de pesquisa guarda-chuva, né? A Karen está estudando os projetos do curso de pedagogia, onde tem Paulo Freire, o Ricardo está estudando as cátedras Paulo Freire, a Letícia, a Adriana, a Hilda, a Adriana, agora eu tenho duas Adrianas. A gente vai ver como é que a gente vai aí caminhar nos projetos, a Amanda, né, que também está chegando agora no mestrado. Então, nós ainda vamos, mas é claro que isso tudo está dentro desse grande guarda-chuva, mas para além disso, a gente quer pensar em uma ação do próprio círculo de pesquisa. O que nós podemos fazer aqui juntos? O que nós podemos, né, a ideia do observatório, vou só lembrar assim para a gente retomar, a ideia do observatório é que a gente tivesse um grande reservatório de pesquisas, de encontros, de possibilidades em Freire, né? Então, a gente tem que retomar o projeto e ver como é que a gente vai materializar isso, como que a gente vai propor para o grupo esse caminho. Então, quem gostaria, eu já vi que teve gente que respondeu aí pelo chat, né? Isabela, Sandra, peguei aqui, quem mais? Carlos, Hilda. Mais alguém que eu perdi? Eu quero também. Eita, Léo. Eu também. Eu Silvia. gosto. Silvia. Eu também, Camila, pode me pôr também no... Agora que você é todinha minha, né, Adriana? Eu sou todinha. As duas Adrianas, Camila. Tá. Adriana. Legal. Então, o Ricardo quer ficar lá no Em Leitura? E tudo bem, gente, assim, a gente precisa ter um grupo começando aqui, porque esse grupo mexe com o outro, né, assim, de chamar mais gente e tal, mas não precisa todo mundo também hoje se localizar, não. E é claro que é importante você participar desses grupos circulantes, por quê? Porque aí você acaba conhecendo melhor as pessoas, se apropriando um pouco mais desse movimento do próprio círculo, né? A Elaine também falou que ia ficar na pesquisa. Ricardo, já te coloquei lá na leitura. Se possível, eu queria ficar no Em Pesquisa também, se ainda não Também? tiver lotado. Não, Dani, que isso. Já está. A Vani, tá, também, Vani já qualificou, é uma moça qualificada. Ai, e o tempo vai passando, né, gente? Então, ficamos em pesquisa. Isabela, Sandra, Carlos, Hilda, Léo, Silvia, as duas Adrianas, Elaine, Dani e a Vani. Certo? Esqueci alguém? Por enquanto. Mas eu pensei um pouco melhor, eu quero conhecer como é que é esse grupo. Pode vir, tá bem? Não tem que, se não decidiu agora, pode decidir em outro momento, sem problema algum. Eu acho que a ideia de hoje é a gente se localizar, é a gente se ver, é a gente começar uma história que, mais uma vez, assim, a gente vai construindo mesmo aqui neste coletivo. Acho que isso que a gente tem buscado ao longo desse tempo,
sabendo que mesmo que a gente tente levar aqui da forma mais leve possível, acaba também sendo, né, um compromisso com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente espera, com aquilo que a gente vai buscar na nossa trajetória pessoal e profissional, né? Então, eu quero mais uma vez dizer que eu acho que a pergunta que eu fiz no começo, né, que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Eu de verdade tenho pensado como é que esse círculo aqui tem sido esse espaço de liberdade, né, em que a gente pode dizer, em que a gente pode estar, em que a gente pode ser, em que a gente pode... E eu acho que o grande sentido desse círculo é a gente, para além de conhecer o Paulo Freire, também experienciar relações freirianas. Acho que essa é a ideia, essa é a busca, não quer dizer que a gente vai alcançar, mas é a busca que a gente tem feito aqui nesse círculo. Então, eu quero agradecer a presença de todos, todas e todos aqui hoje, nesse sábado. De verdade, muito feliz em estar com vocês e a gente, então, se encontra de novo em abril. Tá bem? Vamos ligar as câmeras para a gente tirar uma foto. Camila, Diga. quebrando o protocolo, tem poema, tá? Ai, que legal! Assim eu amo. Vai lá. Tá. Então, estava ouvindo e tentando escrever, e aí saiu o seguinte: a poesia inspira, provoca, inquieta, aquece. Como tecido, fio a fio, ela vai desvelando experiências e construindo histórias. Uma depois outra, pouco a pouco vão configurando esta teia tênue e potente, pois, como bem lembrou João Cabral, um galo sozinho não tece uma manhã. Utopicamente, amanhã é um tempo de esperança, de renovação, de retroalimentação dos sonhos, o lugar do coletivo, onde uma voz encontra a outra, onde uma esperança encontra a outra, nas lutas tecidas em defesa dos inéditos viáveis. Amanhã é, portanto, um tempo de encontros. Pouco a pouco, as vozes e as experiências se entrelaçam, ressaltando suas potências e reconhecendo-se como um tempo de possibilidades. Possibilidades de acolher, de bem-chegar, de dizer de si, de escutar. Amanhã é um tempo de movimentos, de encontro entre vozes que, ética e humanamente, aprendem com o coletivo. Uma voz puxa a outra, resultando em reflexões sobre a própria história, pensando a prática a partir de outras práticas. Em poesia, busco eco em outras vozes para ressaltar a potência do coletivo na construção do amanhã, nas lutas e resistências em defesa da vida. Que boniteza, Carlos. Fiquei até emocionada, porque acho que estava com saudade, e o Carlos é assim, ele fica fazendo a gente se emocionar com as palavras. Obrigada mais uma vez, obrigada, gente. Agora mais gente abriu a câmera, vamos tirar uma foto para a gente registrar o dia de hoje, quem puder, para a gente... muito obrigada. Um beijo grande para vocês. Obrigada, Carlos, e todos que estiveram aqui hoje. Um prazer estar com vocês. E até abril, tá bom? Eu mandarei as mensagens por e-mail, por WhatsApp. Pode deixar que chegará até vocês. Beijos. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau, galera. Boa semana. Você falou que pesquisando as cátedras, você viu aquele encontro que vai ter em Recife em maio, das cátedras? Vi. Aham. Vi. Mas, Carlos, sabe qual que é a minha sensação? Que a gente ficou muito sem poder fazer eventos na pandemia, e, de repente, assim, esse ano explodiu. Tanto evento, mas tanto evento, mas tanto evento, que eu de verdade, eu tive que olhar assim para o cenário e falar assim, esse eu vou poder ir, porque senão a gente fica só indo em evento, gente. Eu tenho que dar aula.
Verdade. Concordo com você. Então, esse eu não vou conseguir ir, por exemplo. Esse é eu tive que fazer escolhas de verdade. E outra, né? A universidade sem grana, então não tem dinheiro para a gente ir também. Então a gente tem que bancar, e aí você tem que se organizar financeiramente, enfim. Eu vou ter que deixar alguns, mas esse de Uberaba, eu acho que aqui muito pertinho, você vem, né, Carlos? Sim. É. Estou planejando, né? Planeje. Se você quiser, pode ficar até aqui em casa, tá bom? Já está feito o convite, ó, e publicamente, que Léo já ouviu, Elaine ouviu e a Vani também. Está gravado, hein? Está gravado. Não, eu esqueci, gente. Ai, as meninas são bravas, porque... Vai ter que abrir para um monte de gente a sua casa. Se vai para um, vai para todos.